Bom dia, meus amigos. Vamos dar início aqui agora a um novo conteúdo, MMC e MDC. Como diz a própria sigla, máximo divisor comum e mínimo divisor comum. Máximo e mínimo divisor comum. Vamos direto ao ponto, vamos relembrar aqui como é que eu encontro o máximo divisor comum e o mínimo divisor comum entre dois valores. Esse exercício aqui, o objetivo é obter o máximo divisor comum entre os números 250 e 450. Vamos relembrar os conteúdos e logo mais passaremos as questões de concurso. 250 e 450. O primeiro passo para nós sabermos qual é o MDC, qual é o máximo divisor comum entre eles, que eu estava pedindo lá em cima, é nós fatorarmos esses dois números. Vamos fatorar esses dois números pelos números primos, né? Quem são os números primos? São aqueles que só dividem por ele mesmo ou por um. São números indivisíveis, os números primos. Os primos são 2, 3, 5, 7, 11... 13 e assim por diante, eles não acabam nunca. E não adianta você querer decorar os números primos, você tem que entender que os números primos são todos aqueles números indivisíveis, aqueles que não dividem por mais ninguém que não seja um ou ele mesmo. Vamos fazer a fatoração do 250. Bom, 250 divide por 2 naquela sequência, vai dar 125. 125 não divide mais por 2, o próximo primo da sequência é o 3, mas 125 também não divide por 3, o próximo da sequência é o 5. 125 divide por 5, que vai dar 25. 25 ainda divide por 5, que vai dar 5. E 5 ainda divide por 5, que vai dar 1. O objetivo na fatoração é sempre chegarmos em 1. Acabou a fatoração do 250. Vamos fatorar agora o 450. 450 também divide por 2. Vejam que a ideia é sempre começar por 2, quando não der mais vai por 3, quando não der mais vai para 5, quando não der mais vai para 7, que são os primos. 450 dividido por 2 vai dar 225. 225 não divide mais por 2. O próximo da sequência é o 3, 225 divide por 3, que vai dar 75. 75 ainda divide por 3, que vai dar 25. 25 não divide por 3, mas o próximo da sequência é o 5. E 25 divide por 5, 5 divide por 5, que vai dar 1. O objetivo é sempre chegar em 1. Bom, eu tenho aqui agora então a fatoração do 250 fatorado, aparecem os valores 2, 5, 5 e 5. E o que isso significa na prática? Significa o seguinte: se eu fizer 2 vezes 5 vai dar 10. Se eu fizer 10 vezes 5 vai dar 50. E se eu fizer 50 vezes 5, vai dar 250. Então, fatorar um número nada mais é do que dividir esse número sucessivamente, várias vezes, de forma que eu obtenha fatores, né, dele. E quando eu pego, então, esses números e multiplico eles novamente, igual eu acabei de fazer, o que nós obtemos? Obtemos novamente o número inicial, que é o 250. Bom,
Feito isso para o 250 e para o 450, quem é o MDC então? Observem que no número 250 nós tivemos os números 2, 5, 5 e 5. No 450 obtivemos os números 2, 3, 3, 5 e 5. Agora nós vamos então ver quais números formam pares entre si. Assim, veja que esse número 2 tem um 2 que faz par com ele lá no 450. Esse número 5 do 250 tem 5 que faz par com ele lá no 450. O próximo número 5 do 250 também tem um par para formar lá no 450. Bom, veja que esse último 5 não tem outro número 5 aqui para formar par com ele. Quando você vai para o número 450, veja que esse 3 não tem par aqui e que esse 3 também não tem par aqui. Então, o que acontece? Nós ficamos aqui com o número 5 e dois números 3 sem par nenhum. Nós formamos par, portanto, para o número 2 e para esses dois números 5. O MDC é simplesmente isso. O MDC é o produto entre os fatores comuns. Comuns são aqueles que se repetem, não é? O MDC entre 250 e 450 é o produto dos fatores comuns entre 250 e 450. Em outras palavras, os números repetidos, que no caso são 2, 5 e 5. Portanto, se eu pego aqui 2 vezes 5 vezes 5, o resultado disso é o MDC. 2 vezes 5 vai dar 10, né? 10 vezes 5 vai dar 50. E o MDC entre esses dois números é exatamente a letra E, 50. É assim que nós encontramos o MDC, fatorando cada número separadamente, encontrando quais são os números que se repetem entre as duas fatorações e multiplicando esses números que se repetem. Ok? Ficamos por aqui. Logo vou resolver um vídeo de como achar o MMC.